A Igreja de Cristo nunca foi orientada a estar dentro de nenhuma instituição como submissão a Deus, dentro da autoridade espiritual dos homens, dos líderes. Jesus nunca ensinou isso aos seus discípulos e nem tampouco os apóstolos nunca colocaram esse sistema dominador de hierarquia, onde o homem é autoridade entre os demais. Os apóstolos não criaram, não aplicaram esse sistema. Eles não exerciam de autoridade sobre ninguém. Eles exerciam de autoridade com a palavra para repreender os falsos profetas, os que estavam nos ensinamentos errados, os que estavam na doutrina errada, os que estavam saindo da doutrina e os que estavam pregando a doutrina errada. Aí eles exerciam com autoridade para repreender tais e corrigir os que estavam sendo instruídos erradamente. Meus amados irmãos, eu quero convidar vocês aqui a aprender algo muito importante que vocês estão sendo privados dentro do sistema religioso, que eles não têm interesse em ensinar isso para vocês. Porque o sistema religioso não vai de encontro à regra, à norma que eles mesmos estabelecem. E quem está dentro do sistema tem que estar submisso, subjugado pelo sistema. Sabe por que hoje eu prego com liberdade? Eu prego dessa forma, expondo com clareza a verdade, sem temer, sem constranger-me com ninguém, porque hoje eu sou livre do sistema. Eu não sou mais servo do sistema, porque eu só posso servir a um Senhor. E antigamente eu tinha na minha mente cauterizada a mentira de que eu tinha que submeter a Deus pelo sistema. Hoje não. Hoje eu conheci a verdade. E hoje eu sei que se eu me submeter ao sistema, eu não estou submisso a Deus. Eu não posso servir a dois senhores. O sistema pelo domínio do homem e a Deus, o reino de Deus pelo domínio de Cristo. Ou um ou outro. O reino de Deus, o governo, não é humano. O governo é divino, é o próprio Cristo. No reino dos homens, dentro do sistema igreja, religião, o governo é do homem. Você tem que submeter ao homem como autoridade espiritual de Deus, para você entender que para se submeter a Deus, tem que estar submisso ao homem. Aí sabe o que eles fazem para colocar essa mentira como verdade na sua mente? Eles pegam aquele texto que Deus diz assim: toda autoridade é constituída por Deus. Obedecei às autoridades. Obedecei vossos pastores. Só que esse texto não está mandando você seguir a pastor, nem se submeter a pastor sem questionar, nem colocar pastor, nem líder religioso algum, nem autoridade governamental nenhuma como guia da tua vida com Deus. Quando se trata da nossa vida com Deus, da nossa direção espiritual com Deus, nós não devemos se submeter, nem estar sobre autoridade de homem nenhum. A autoridade que nós temos que se submeter, espiritual, para a igreja se submeter e seguir sem questionar, não é a líder religioso dentro de sistema nenhum. É a Jesus pela sua palavra. Porque o governo no reino de Deus é o próprio Cristo que governa. Ele é a cabeça da igreja. Ele não deixou nenhuma cabecinha, não. Ele é a única cabeça que todo o corpo, que somos nós membros, seja pastor, irmão, evangelista, qualquer um que tenha vocação ou que não tenha, mas estando em Cristo, é membro do corpo de Cristo. Todos são membros. Cabeça só há uma, que é Jesus. E todos os membros que formam o corpo têm que estar submisso sob a autoridade, não é de líder religioso de nenhuma instituição, é a Cristo pela palavra. E aqueles que estão com a eminência para ministrar o ensino na direção do conhecimento de Cristo para os irmãos, ele não é maior do que os demais. Ele tem mais responsabilidade. Ele também tem que estar submisso à cabeça. E os irmãos têm que vigiar com o ensinamento que ele dá. Porque se ele não tiver trazendo o ensinamento de Cristo, nós temos autoridade e liberdade
pela palavra que nos dá essa direção de corrigir, de repreender, de se afastar e de se apartar de tais que não traz o ensino de Cristo. É digno de ser repreendido, é digno de ser corrigido, não importa, não, você não pode, porque ele é o pastor, você não é. Não tem isso, sobre nós o maior é Cristo, não tem maior sobre nós. Todos nós somos iguais, não tem maior nem menor. E quem não está dentro da palavra tem que ser repreendido. Seja pastor, papa, padre, presidente, seja quem for. Levante-se o espírito do governador. Mas nós não podemos deixar o nosso lugar. Somos reis e sacerdotes de Deus. E temos que corrigir todos aqueles que não estão submissos ao reino de Deus. Seja pastor, não. Porque pastor não é maior nem menor do que ninguém. Se está em Cristo, é membro também. E todos nós temos que vigiar, irmão, com aqueles que vêm até nós, como homem de Deus, como líder, para ministrar o ensino e a doutrina. Se não for a doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Se a parte dele, não receba a instrução dele, não tenha-o como irmão na fé, porque ele não tem a Deus. Ele está sendo inspirado e conduzido com a sua mente influenciada por espíritos enganadores, levando doutrina de demônios para vocês. E se vocês seguirem essa doutrina, vão apostatar da fé. Se vocês seguirem essa doutrina, vão apostatarem-se da fé. Vão se perder do caminho. Vão ser reprovados da vida com Deus. Esteja onde estiver, dentro de qualquer instituição, evangélica, católica, espírita, testemunha de Jeová, mórmon, budista, não importa. Porque Deus não deixou a direção para ninguém se conduzir a ele por meio de nenhuma dessas instituições, por meio de nenhuma direção de homem. Porque Jesus, ele vem e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por onde é que eu encontro a Deus? Por onde é que eu acho o caminho, que eu ando com Deus? Por onde é que eu tenho a vida com Deus? Por onde é que eu estou na verdade de Deus? É por dentro de alguma igreja, religião, católica, espírita, budista? Qual é a igreja verdadeira? Qual é a religião verdadeira que eu tenho que estar? Nenhuma. Você tem que estar na verdade, seguir a verdade, andar pela verdade, confiar na verdade, estar firmado na verdade, porque a verdade é Cristo, é o alicerce da nossa fé. Jesus, quando vem, ele diz: sigam a mim. Ele não mandou seguir a nenhum homem, a nenhum pastor, a nenhum papa, a nenhum padre, a nenhum líder religioso. Jesus, quando veio, ele disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus não disse a ninguém: você tem que estar na igreja ABC, dentro da religião ABC. Não, está errado isso. Esse ensino, essa direção não vai te levar a Deus. Você está perdido aí. Saia do meio deles, da direção deles, do convívio deles, da instrução de fé deles, enquanto você pode, se não quiser se perder. Porque você está andando nas trevas, guiado por cego. Vai cair com eles dentro do abismo sem volta para a eternidade sem Deus. Cuidado, siga a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Então, Jesus não mandou seguir a nenhum homem, nenhum líder religioso. Ele mandou seguir a ele. Jesus disse: venham a mim, vinde a mim. Jesus não mandou ir para nenhum lugar, nenhuma instituição, nenhum ambiente local, como se fosse um lugar central para encontrar a Deus, para ter a paz com Deus, a vida com Deus. Jesus disse: venham a mim.